Nessa edição do Persona Entrevista, a gente vai além dos óleos essenciais para conhecer Michele Milani, o nome por trás da marca Miche dos Olhos e do empreendedorismo e elas. Enfermeira, aromaterapeuta, mestranda e mulher em constante transformação, ela compartilha sua trajetória de cuidado, autodescoberta e o poder do amor próprio. Um papo inspirador sobre escolhas e propósito. Miche, a mulher empreendedora, né? O nome por trás do empreendedorismo e elas todo mundo conhece. Quero que tu conte pra gente quem é a Michele Milani. A Miche Milani, então a Miche mulher, né? Eu sou o resultado de todos os meus nãos. Eu sempre falo isso assim, que todos os meus nãos foi o que foi me fortalecendo e foi fazendo eu ter aprendizado para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje e venho, né? Nesse processo de autoconhecimento, de fortalecimento como pessoa para poder hoje ser do jeito que eu sou. Há muito tempo atrás, tu elegeu a enfermagem como a tua vocação. Como é que foi esse processo? Na verdade, desde os 15 anos de idade, eu tinha vontade de ser enfermeira, né? E aí, por umas questões financeiras dos meus pais, eu não poderia fazer a faculdade. E aí, meu pai, uma das coisas que meu pai sempre me ensinou, começa degrau por degrau. Né? Tu precisa passar por todos os processos para que você possa ser uma ótima profissional. E aí eu fiz o técnico da enfermagem, me formei com 20 anos. Fazem então 21 anos que eu atuo na área da enfermagem, né, como técnica e enfermeira. Então hoje eu sempre falo, são 20 anos de frente à enfermagem e é minha vocação. É uma curiosidade até, que nenhum momento passa na minha cabeça de deixar de ser enfermeira para ser empreendedora, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Miche, quando que tu vai fazer transição de carreira? Eu não vou fazer, porque a enfermagem é a minha vocação e é onde eu aprendo o valor da vida, sabe? Porque todos os dias quando eu passo no hospital onde eu trabalho, lá no USM há 10 anos, e eu vejo aquelas pessoas nos corredores, eu fico pensando quantas escolhas essas pessoas fizeram, né, erradas, de alimentação, de cuidado de saúde, para o corpo não aguentar. Para o corpo chegar nesse momento, né? E quando a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Então foi algo que eu aprendi, que é o grande valor da vida é ter saúde, né? A gente conhece muitas pessoas lá no hospital mesmo, a gente vê muitas pessoas que têm grandes recursos financeiros, mas estão sem saúde. E o recurso financeiro não adianta naquele momento se tu não tem saúde, sabe? Então o processo da enfermagem, ele veio trouxe esse olhar para minha vida, assim, qual é o verdadeiro valor? Quais são os verdadeiros valores, sabe, da minha vida? E um deles é a saúde está em primeiro lugar, sabe? E como equilibrar a vida de empreendedora com uma mulher que cuida de tantas pessoas? Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais recebo, assim, as empreendedoras do movimento, elas sempre falam pra mim, Miche, como que tu consegue dar conta de tudo, né? Primeiro que eu não vejo assim, eu não vejo que eu dou conta de tudo, eu faço o meu melhor em cada momento da minha vida, eu faço uma gestão do tempo de uma forma de que quando eu tô com os meus filhos, eu só sou mãe, quando eu tô com meu esposo, eu só sou esposa, sabe? Quando eu sou enfermeira, eu só sou enfermeira, e quando eu sou empreendedora, eu sou empreendedora. Então é muito isso, é a gente conseguir, dentro dessa nossa vida corrida, que a gente tem um monte de caixinhas, né, que a gente abre, estar 100% em cada momento. Porque às vezes tu quer mãe, mas tu tá pensando lá no teu empreendimento, né? E aí tu não tá nem num nem no outro. E qual o segredo para isso? É autoconhecimento. Muito autoconhecimento, centramento, autoconhecimento, tu também se despir de perfeição, sabe? Porque eu sempre falo no movimento, no empreendedorismo, quanto mais perfeita eu quero ser, mais longe da minha essência eu tô, mais longe de quem eu sou eu tô, sabe? Porque não existe eu ser perfeita, não existe perfeição, né? A busca da perfeição leva a um adoecimento e leva aquela incapacidade de que eu tenho que estar sempre fazendo mais, dando conta mais, e nunca tá bom, né? E aí isso sobrecarrega nós mulheres, né? A gente já tem tanta coisa para olhar, né? Em que momento da tua trajetória a enfermagem deixou de ser o único caminho da tua vida? Quando a pandemia veio. Então, na pandemia, eu me vi tendo que cuidar de várias pessoas ali, sem saber nada do Covid, e tendo uma filha dentro de casa alto risco, né? Porque a doença de base da Maria Eduarda é o coração, ela nasceu com tetralogia de Fallot, 530 gramas, só no coração ela fez 8 cirurgias, né? Fora todas as outras cirurgias que ela fez no decorrer da vida dela. E eu só sou enfermeira e especialista em UTI neonatal e pediátrica por causa dela, porque eu me especializei para cuidar dela, então eu sempre
falo que eu sempre fui enfermeira da minha filha primeiro, para depois ser mãe, né? E humano eu fui só mãe, como é bom ser só mãe, sabe? E aí, decorrente da pandemia, então eu me vi dentro de casa com uma criança alto risco, com uma doença de base gravíssima. E o que eu iria fazer? E eu comecei a usar os óleos essenciais, buscar terapias alternativas, né? E comecei a usar os óleos essenciais, comecei a usar a aromaterapia e no difusor, enquanto eles brincavam, eu comecei a notar que começou a haver um comportamento de saúde diferente na saúde dela, sabe? E eu tem alguma coisa aqui, daí eu resolvi estudar sobre. Só que quando eu entrei na internet, comecei a pesquisar, eu vi que estava um boom de questão de terapias, aromaterapia, óleos essenciais, porque todo mundo entrou muito nisso na pandemia. E eu pensei, não, mas eu não quero ser uma vendedora de óleos essenciais, eu quero me especializar. E aí eu fiz a minha pós na pandemia em aromaterapia, né, à distância, e que é o que nós tínhamos na época, conseguimos fazer, e me especializei em óleos essenciais, e a partir dali eu criei a Miche dos Olhos. Então foi muito uma necessidade minha de mãe, assim, sabe, de ver que tinha algo ali para que eu pudesse cuidar dos meus filhos. Então eu sempre falo, a Miche dos Olhos, ela nasceu de um amor de cuidar da minha família, né, a gente usa até hoje os óleos essenciais na nossa casa, na nossa rotina, então a partir dali que se veio essa vontade de empreender, sabe, com isso, sabe. E de funcionária pública, tu te tornou uma pessoa empreendedora. Quais foram os principais desafios que tu encontrou nesse momento? Na verdade, quando eu me tornei empreendedora, foi realmente me sentir pertencente, sabe? Porque eu sempre falo que Santa Maria tem 300 mil habitantes, mas ela ainda dentro do empreendedorismo tem um comportamento de província, né? O que acaba acontecendo? Eu ia nos encontros, nos eventos, e eu fui em 58 eventos de network para entender o que era o network em Santa Maria, como era esse comportamento e como que as mulheres estavam ali e buscavam. E dentro desse convívio, desse estudo, eu via que o desafio era esse, era conseguir mostrar que eu também era empreendedora, mostrar que eu tinha começado hoje, mas eu também tinha o meu valor, eu também merecia pertencer, sabe? Então esse foi o principal desafio, realmente, no primeiro momento, ter esse pertencimento dentro do empreendedorismo feminino de Santa Maria, que é o que hoje o nosso movimento faz, né? E para além disso, o movimento ele fala muito sobre amor próprio, e tu é uma pessoa que potencializa isso. Em que momento da tua vida tu visualizou isso em ti e resolveu ter essa prática? Na verdade, foi com a Duda, né? Porque quando eu engravidei da Maria Eduarda, eu estava num relacionamento abusivo, né? E eu não tinha consciência disso. Eu sofri horrores na gestação dela, o progenitor dela me traiu, não atendia eu como gestante, eu tive a gestação toda inteira sozinha, eu ia nos médicos sozinha, eu fazia as coisas tudo sozinha, né? E eu não via como algo tóxico aquilo ali, sabe? E daí quando ela nasceu, o amor, quando ela nasceu, o amor já vinha crescendo e eu sempre digo, ela é minha amiga, assim, a gente conversa muito sobre aquilo ali. O amor dela me preencheu tanto, aquele amor incondicional, que eu pensei, meu Deus, agora eu preciso olhar pra mim, eu preciso me amar, como é que eu vou ser uma melhor mãe pra minha filha, eu preciso ser uma melhor mulher também, né, porque é um ser humano que a gente coloca, né. E a partir dali eu comecei a me dar conta de várias coisas e comecei a cuidar de mim, sabe. E aí uma das coisas que fez parte da minha terapia foi as constelações, né, que hoje a gente usa no movimento. Então foi um processo assim de autoconhecimento. A gente está sempre em autoconhecimento, né? Eu falo que eu estou em processo sempre de reabilitação, porque a gente olha as questões, olha ali esse dia a gente falou sobre mãe e filha. E a gente pensa, mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Mas aí tu bota para constelar, tu vê que sempre tem alguma coisa para te olhar para aquilo. Então a gente está sempre em processo de reabilitação quando fala em autoconhecimento, sabe? Mas daí esse amor da Duda e ver a Duda com 530 gramas, tentando fazer de tudo para sobreviver, sabe, pequenininha ali naquela UTI, que ela ficou 5 meses e 20 anos na UTI, eu pensei, meu Deus, sabe, o quão Deus é maravilhoso e o quanto a vida é maravilhosa, sabe, e eu me emociono, assim, e o quanto foi ali que foi o despertar de tudo, assim, sabe. Você sente merecedora de tudo isso? Muito, muito merecedora, sabe. Porque, para além, tu fala muito abertamente sobre o teu relacionamento anterior, tu tem uma parceria
com o teu parceiro atual, que é uma coisa muito bacana, né? Vocês trabalham juntos trabalhamos também. juntos, Na verdade, quando a Duda tinha 1 ano de vida, daí eu entendi, quando a Duda nasceu, eu entendi que aquela coisa que falam pra gente, a mulher precisa, uma dor de amor é com outro amor, ou que a mulher precisa da metade da laranja. Eu comecei a sentir que não era nada disso, alma gêmea, sabe? Eu comecei a perceber que eu tinha que estar bem comigo, tá curada, para que eu pudesse encontrar um novo relacionamento, sabe, que valesse a pena e que me valorizasse, porque enquanto eu não me valorizasse, não olhasse para mim, ninguém ia olhar para mim, né? Por isso que um dos mandamentos é, né, amar a ti, né, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo, né? Então, eu precisei revisitar todo esse processo de auto-amor, de autocura, para que eu pudesse, depois de 1 ano, quando a Duda tinha 1 ano de vida, hoje, encontrar o meu relacionamento, tá? Hoje com o meu esposo, que ela tinha 1 ano quando a gente se encontrou, e a gente hoje ser parceiros de vida. E eu consegui entender que ele não tá ali para me completar, ele não tá ali para ser a minha metade, ele tá ali para ser o meu parceiro de vida, para andar junto comigo, sabe? E só assim que dá certo. Então, talvez esse seria um dos conselhos, se conselhos fosse bom e a gente pudesse dar, né? E a gente entender esse processo. Até porque vocês são parceiros nos negócios. Negócios também, né? Também. E eu sempre falo, não existe a Michi empreendedora, a Michi idealizadora do movimento, a Michi enfermeira, se ele não estivesse junto comigo. Porque toda vez que eu tô aqui, né, à frente, me posicionando, ele tá na minha casa com os meus filhos, que eu tenho um de 8 e 6 anos, né? São pequenos ainda, né? Então, e fora todo o outro apoio que ele me dá, assim. Então, e a gente fala muito sobre isso, não é mais sobre o feminino querer ser maior que o masculino, é sobre igualdade, é sobre equilíbrio, é sobre andar junto, sabe? E quanto isso nos fortalece como pessoa, mulher, enfim. Michi, uma mulher multitarefas, existe alguma persona que tu te reconheça mais hoje em dia? Ai, não. Eu amo, como eu te falei, eu amo tudo que eu faço. E tudo que eu faço cada persona tem o seu valor, né, dentro, e aí, aquele momento é aquele momento, sabe? Quando é mãe, quando é, né, empreendedor é empreendedor, então não existe algo que tenha um peso maior, sabe? O teu trabalho com o empreendedorismo e elas é inegável, a força que ele tem, não só aqui em Santa Maria, porque vocês já estão expandindo para outros municípios. Que legado tu quer deixar para essas mulheres que cruzam o teu caminho? Na verdade, o movimento, ele foi criado para deixar um legado para os meus filhos, né? Então, assim, qual foi o propósito de criar o empreendedorismo e elas? Qual o futuro que eu desejo para a Duda e para o Bernardo? Né? O que eu desejo para eles, então eu sempre falo que o movimento Empreendedorismo e Elas, ele é uma construção de um jardim de flores para os meus filhos, mas não é só para os meus filhos, é para os filhos de todas as empreendedoras, é para os nossos netos, é para os nossos bisnetos, porque quando não tiver mais aqui, e os meus filhos baterem na porta de alguém e falar, minha mãe era idealizadora do Empreendedorismo e Elas, eu desejo que aquela porta se abra diferente para ele, eu desejo que tenha um sorriso ali, sabe, que a pessoa fale, minha mãe também fez parte, sabe, e que a gente possa, sim, construir uma sociedade diferente, onde não é mais uma mulher contra outra mulher, sabe? Não é mais sobre a outra ter que diminuir para que eu cresça, sabe? É sobre a mulher se unirem para se potencializarem, se inspirarem, juntas sermos mais, que é o que a gente fala muito ali, sabe? Então esse é o principal legado que eu tento deixar para todas as empreendedoras quando elas fazem parte, né? Que é sobre isso. O feminino curado é sobre isso, sabe? Toda vez que alguém faz alguma coisa para mim, uma ação, e aquilo me motiva a uma reação, a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que essa atitude está gerando em mim de dor que eu tenho que curar ainda. Porque sempre é sobre nós, nunca é sobre o outro, sabe? Então a gente às vezes quer reagir, quer responder, mas isso que tu tá te gerando, essa reação, fala sobre ti. O que é ferida ainda que tu tem que acessar, que tu não acessou e tu não olhou? Então é um alerta, porque se aquilo ali vier pra ti e tu não tiver vontade nem de responder, tu curou. E aí tu não responde, tu fica em silêncio, sabe? Porque daí vai falar sobre a outra pessoa, não sobre ti. A tua carreira no USM, ela é consolidada, tu é uma funcionária pública e mesmo assim tu tá sempre buscando ancorar teus estudos, né? E buscar novas perspectivas. Com relação aos olhos, há muita novidade o tempo inteiro. De que maneira tu busca te destacar nesse mercado? Na verdade, agora a gente
aprofundou um estudo, né, que a gente fez no mestrado com formulações especiais para zumbido, então é o que eu tô agora na tese de mestrado, e a ideia é muito trazer a aromaterapia nesse formato personalizado, é tirar esse uso dos óleos essenciais de forma avulsa, única, de qualquer jeito, porque um óleo essencial, por exemplo, um peppermint, uma criança de 3 anos não pode utilizar, né, porque ela vai dificultar a questão do desenvolvimento psicológico, né, dessa criança, e muitas pessoas não sabem, e o hortelã-pimenta é um dos óleos mais usados, porque é para a parte respiratória, e Santa Maria tem muita questão respiratória. Aí eu não vou utilizar um hortelã-pimenta, mas eu posso utilizar um outro óleo que substitui, e aí esse conhecimento tu não pega na internet, né, tu tem que ir a fundo para te poder conhecer a nanopartícula de cada óleo, para te poder entender qual é a função terapêutica que ele tem, então é muito sobre isso, e eu falo muito pouco sobre isso, sabe? As empreendedoras, elas falam para mim, ai, Misha, a gente te conhece, faz parte do momento, mas a gente não sabe o quanto tu conhece da aromaterapia, sabe? Eu vejo assim, e eu uso muito a aromaterapia no movimento. Todos os nossos encontros, todos os nossos momentos são aromatizados com óleos para potencializar a mulher, para negócio, para crenças, para amorosidade, sabe? Então a gente utiliza muito isso. É da tua personalidade ser inquieta. Como é que tu projeta o teu futuro? Ele já está planejado para 5 anos o que eu vou fazer, né? O que eu quero daqui 5 anos. Todo o início do ano a gente refaz o nosso planejamento de metas, objetivos e sonhos, porque são coisas diferentes, e eu acho que é aí que está o grande segredo, porque as pessoas confundem muito meta com objetivo e com sonho. Sonho geralmente é 5, 10 anos, o objetivo, ele é um objetivo que pode ser 1 ano, 2 anos, e a meta é uma coisa que eu faço hoje na minha rotina para atingir aquela meta. Então eu vejo isso assim, e aí daqui 5 anos 5 anos, se for possível, a gente quer muito ter uma casa, né, do empreendedorismo e elas, ter um espaço, né, totalmente, assim, como é que eu vou dizer assim, ó, integrado, né, com essa parte do empreendedorismo com a terapia, sabe? Porque a própria agora, a gente agora vai sair a RN1 atualizada, a RN1 dia 26 de maio sai, ela vai ser atualizada para o cuidado psicossocial, que as empresas agora vão ter que ter um olhar para questões psicológicas dos seus funcionários e vão ter que fazer ações referente a isso. Então, cada vez mais se mostra que não é mais sobre negócio e terapêutico, né? Não existe divisão mais. Tá englobado. Por isso que o movimento ele já vem trazendo esse cuidado, né? Tanto que a gente tem ali painel empreendedor e painel terapêutico. A gente realiza técnicas terapêuticas junto com negócios, porque não existe mais dividir. Porque o ser humano ele já é integral, né? E o feminino ele é integrativo também. Então é esse olhar que a gente tem cada vez mais para o empreendedorismo, né? Qual tu acha que é a tua melhor qualidade? Ouvir. Apesar que eu falo bastante, né? Mas ouvir porque se não fosse a escuta qualificada que a enfermagem me trouxe, a terapia me trouxe, talvez o movimento não seria o que ele é. Porque o movimento empreendedorismo só é o que ele é porque eu consigo escutar as mulheres, realmente. Acessar o desejo delas a fundo, sabe? Porque nenhuma edição é igual a outra. Né? As empreendedoras que já fizeram parte lá da primeira edição e retornam, elas mudou muita coisa, mas é porque realmente a gente escuta elas e vai melhorando. Por isso que ele é um movimento, ele nunca é igual, ele não é engessado. Aos 15 anos, tu decidiu que a enfermagem era o caminho da tua vida. Daí tu estudou técnico em enfermagem te tornou uma mulher empreendedora. Como será que a Misha de 15 anos, né, lá dos 15 anos, te visualiza hoje? Eu acho que ela tem muito orgulho de mim, porque eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Eu sou muito feliz, assim, por toda a trajetória, e eu sempre deixo muito claro que nada disso seria possível se não fosse Deus. Deus é a base, minha base, a base da minha família. Tudo é feito conforme o direcionamento dele, né? E a vontade dele. E é isso, sabe? É muito orgulho, assim, porque eu passei por, antes de eu ter a Duda, né? Eu tive depressão, eu tive ansiedade, né? Eu tive várias, tomava mais de 8 remédios, né? E eu achava que eu nunca ia me curar, sabe? Eu pensava, será que eu nunca mais eu vou ser feliz? Eu me questionava, sabe, pra Deus. Eu dizia, Deus, me prova que o Senhor existe e me diz se um dia eu vou ser feliz de novo, porque eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, uma tristeza tão grande, que é o que a depressão nos traz, que eu pensava que eu nunca mais ia conseguir me sentir feliz. E quando a Duda veio, eu sempre digo que a vida da minha filha me trouxe de volta à vida. A partir dali, eu sempre falo que hoje eu sou 9 anos curada da depressão, né? Eu ainda tenho traços de comportamentais da ansiedade, né? Porque que eu tinha uma ansiedade muito severa.
Eu ainda tenho hoje, mas não que eu sinta ansiedade, porque até a ansiedade a gente conseguiu, né, graças a Deus, tratar com terapia, com medicação, né, com aromaterapia, com as terapias que eu faço hoje. E é um cuidado, e é um olhar para si diário, né? É um olhar para si diário. A gente não pode deixar de olhar para a gente diariamente, não pode dizer com que o tempo e as atividades façam a gente esquecer de olhar para a gente, de ter um tempo para ti, sentir o teu corpo, olhar para ti, para que tu possa se terapeutizar, né?